Sabe, algumas das invenções mais importantes que a gente conhece, elas guardam um segredo. Pois é, elas nasceram com um propósito bem específico. Mas o destino reservou uma segunda vida para elas, uma vida muito mais impactante, que só apareceu séculos ou até milênios depois. Hoje a gente vai desvendar justamente essas histórias ocultas. Pode parecer uma pergunta meio estranha, né? Mas a resposta revela uma verdade fascinante sobre como a inovação funciona. A conexão entre essas duas coisas, separadas por centenas de milhares de anos, é o que a gente vai começar a entender agora. Ok, vamos mergulhar nisso. A ideia aqui é puxar esse fio meio escondido da história para descobrir como ideias que pareciam super simples lá na origem se tornaram, na verdade, a base do nosso mundo moderno. É que a história da tecnologia não é uma linha reta, sabe? É mais como uma jornada cheia de idas e vindas, onde uma ideia pode ficar ali adormecida por eras, só esperando o momento e o contexto perfeitos para florescer e, bom, transformar tudo. Olha só essa linha do tempo. A jornada é simplesmente imensa. Desde as primeiras ferramentas de pedra até umas máquinas bem complexas do mundo antigo. Cada um desses marcos tem uma história de duas partes. Vamos começar com as ferramentas que literalmente nos permitiram construir o mundo. Então, nessa primeira parte, vamos ver como as necessidades mais básicas da sobrevivência humana, tipo criar abrigos e ferramentas, acabaram dando origem a conceitos que, muito, mas muito tempo depois, impulsionariam a produção em massa. Há 350 mil anos, a broca era basicamente isso, uma pedra afiada. Uma ferramenta essencial para criar abrigos, fazer roupas, enfim, para garantir a sobrevivência. O propósito era direto, imediato e absolutamente crucial para a vida na pré-história. E aí, a gente dá um salto de milênios. O que será que mudou? Bom, a Revolução Industrial chegou com uma sede insaciável por energia. Foi essa necessidade que transformou o princípio da broca. Lá em 1840, ela foi apontada não mais para madeira ou pele, mas para o chão. E destravou a era do petróleo, redefinindo a indústria, a energia, a geopolítica. Uma vida dupla impressionante, não acha? Agora, vamos para a forja. Antes dela, moldar metal era um trabalho, nossa, lento, exaustivo, tudo feito à mão, com o martelo. A ideia de simplesmente soltar um peso enorme em cima do metal foi uma revolução em termos de eficiência. E aqui está o ponto crucial. Aquele conceito de aplicar força de um jeito rápido e padronizado virou a resposta para um desafio totalmente novo: a produção em escala. É, basicamente, o ancestral direto da linha de montagem moderna. Cada carro, avião ou trem que a gente vê hoje carrega um eco daquela antiga forja. Certo, agora vamos para o próximo elemento fundamental, o fogo. Dominar o calor não só permitiu que a gente cozinhasse, mas que também manipulasse materiais de formas que antes eram impensáveis. Olha a genialidade na simplicidade disso. Os egípcios criaram esse forno com uma divisória. O fogo ficava embaixo, a comida em cima. Era uma tecnologia que permitia pela primeira vez um cozimento controlado e indireto. E isso mudou tudo. Pensa bem, com a ascensão da agricultura, era preciso um jeito de processar grãos em larga escala. O pão se tornou um pilar da alimentação, permitindo que as civilizações crescessem e se sustentassem. Um simples forno de barro, no fim das contas, ajudou a alimentar impérios. Na mesma época, lá onde hoje é a Turquia, outra inovação com calor estava surgindo. Alguém teve a ideia de aquecer pedaços de minério de ferro, não para moldá-los, mas para unir um ao outro. Foi aí que a soldagem nasceu. E isso aqui ilustra nosso tema de um jeito brilhante. A revolução digital precisava de um jeito de unir componentes minúsculos com uma precisão cirúrgica. E a resposta estava numa técnica de metalurgia de milhares de anos. Quem diria que ela seria absolutamente essencial para montar os circuitos dos nossos smartphones e computadores? A China, por sua vez, levou o controle do calor a um outro patamar. Os fornos deles atingiam temperaturas tão altas que podiam derreter qualquer tipo de metal. Isso permitiu a criação de ferramentas de ferro e aço muito, mas muito superiores. Agora, o que é realmente interessante aqui é a segunda vida dessa invenção. Séculos depois, lá no século XI, a demanda por metal era tanta que começou a causar desmatamento. Para resolver isso, os chineses adaptaram seus fornos para usar carvão mineral em vez de vegetal. Essa mudança não só aumentou a eficiência, como teve impacto ambiental gigantesco. Foi uma inovação dentro da inovação. E, para fechar,
Vamos ver o caso mais extremo de todos. Uma invenção que nasceu tão à frente do seu tempo que precisou esperar quase 2 milênios para encontrar seu verdadeiro propósito. Pois é, o matemático grego Héron de Alexandria criou a primeira máquina a vapor. Era uma esfera que girava com a força do vapor. Uma maravilha da engenharia, certo? Mas foi tratada como um brinquedo, uma curiosidade de salão, sem nenhuma aplicação prática. O conceito estava lá, a mecânica funcionava, mas o mundo simplesmente não estava pronto. Por quê? A sociedade romana era movida a trabalho escravo. Não havia uma crise de energia ou uma necessidade econômica para máquinas. E a metalurgia da época não conseguia construir caldeiras que aguentassem a pressão necessária para um trabalho de verdade. A ideia estava ali, isolada, sem um problema para resolver. Olha só para essa lacuna de tempo. Quase 2.000 anos separam o conceito da aplicação. É o maior tempo de espera na história da tecnologia, sem dúvida. A ideia de Hérон ficou adormecida, esperando a chegada da Revolução Industrial. Chegamos então no século XVIII, e o cenário era completamente diferente. A Revolução Industrial precisava de muita, mas muita energia. Para bombear a água das minas de carvão, para mover os teares nas fábricas, e a metalurgia já tinha avançado o suficiente. Foi nesse contexto que James Watt não inventou o motor a vapor do zero, mas ele o aperfeiçoou de um jeito decisivo. A versão dele, super eficiente, finalmente liberou todo o potencial daquela ideia antiga. E o motor a vapor se tornou o coração que bombeou a energia para um mundo inteiramente novo. Então, o que a gente aprende com tudo isso? Que inovar nem sempre é criar algo do zero. Muitas vezes é sobre combinar uma ideia antiga com uma necessidade moderna. É olhar para o passado com outros olhos e perceber que a solução para um problema de hoje pode estar escondida numa ferramenta de milênios atrás. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Pense um pouco nas tecnologias simples que nos cercam hoje. Qual delas pode estar aí, esperando silenciosamente, para se tornar a base de uma revolução que a gente ainda nem consegue imaginar? A história nos mostra que a próxima grande invenção, talvez, já tenha sido inventada.